Muito bem, como estão vocês? Tudo bem? Comigo tudo bem também. No momento Java dessa semana, que eu acabei deixando de fora da aula de quarta-feira, porque já era um conteúdo denso. E provavelmente eu vou seguir assim, né? Deixo orientação objeto lá. No momento Java a gente faz. Já vinha fazendo separado, mas fazer em slide separado também. Enfim, vamos ver como é que segue. Então, no momento dessa semana, empacotamento em arquivos JAR e uso de bibliotecas. Que nome comprido, né? Comprido para um conteúdo tão pequeno. Né? Como sempre, é um conteúdo mais técnico voltado para o Java. Mas o fato é que aplicações em geral, quando a gente desenvolve, né? A gente vem desenvolvendo programinhas em Java, uma, duas classes, três. O que vocês fizeram em C também não deve ter sido muito diferente. Mas como bem vocês imaginam, um sistema de mundo real, ele vai crescer, né? Para muito mais do que 4, 5, 10, 20, 100, 500, 1000 arquivos, classes. E quando for web, tem HTMLs e JavaScripts e imagens e arquivos de configuração. Enfim, os sistemas eles são grandes. E mesmo durante o curso aí vocês vão fazer coisas maiores. Tem o TCC ou TC lá no final do curso que vai dar aplicação grande. Então, existem algumas formas aí da gente se organizar melhor dentro dessas grandes aplicações. Uma das coisas que comumente é feita é você, a partir dessa coleção aí de classes e arquivos, você, entre aspas não, é de fato, compactar o arquivo criando uma biblioteca. Isso eu falo mais do Java, né? Porque Java ele tem um padrão de biblioteca chamado de jar, esse JAR, que nada mais é do que um arquivo compactado, né? É de Java Archive. Inclusive ele usa os mesmos algoritmos aí de outros compactadores, né? O tar é um muito conhecido do mundo Unix. Depois, quando a gente criar, a gente vai abrir inclusive num arquivo de descompressão para vocês darem uma olhada. Então a ideia é que a gente só veja como é que funciona, como é que é a estrutura desse arquivo já no Java, como é que a gente cria um. Hoje as ferramentas facilitam bastante para a gente. Como é que a gente executa uma aplicação Java a partir do Java. E também como é que a gente usa bibliotecas externas. Né? O uso de bibliotecas externas é só um passo inicial aí já para dar uma geral para vocês. Porque também mais para frente ali, quando a gente for trabalhar com banco de dados, por exemplo, a gente vai precisar efetivamente de bibliotecas externas. Então, Java Archive é um arquivo compactado com um conjunto de classes e outros recursos. Então, a gente vai perceber também, como eu falei agora há pouco, que um programa ele não é composto só de arquivos de código-fonte, né? Você vai precisar de imagens, um arquivo de áudio, de vídeo, arquivos de configuração, isso tem bastante. E aí quando você vai para a web, né, ou mesmo para a programação Android, esse mundo ele se expande bastante. Então a ideia é que a gente facilite até o transporte, né? Você compartilhar é muito mais fácil você compartilhar um arquivo, seja ele compactado ou não, do que dezenas ou centenas deles. É tanto que hoje mesmo, quando a gente for buscar a biblioteca externa só para ver como é que funciona, a gente não vai baixar essas dezenas e centenas de arquivos, a gente vai baixar um arquivo único, um JAR, um compactado. Então, de cara aqui a gente já vê que a partir de um arquivo compactado, aí vai ficar salvo como .jar, é possível a gente executar o aplicativo, nosso programa Java, direto dele. Né? Digamos, você vai desenvolver um sistema, vai apresentar na aula, né? Vai fazer a apresentação do teu trabalho. Então você põe lá só o arquivo já, não precisa ficar entrando em pasta, nada, e simplesmente executa. Existe um arquivo de configuração chamado de manifesto, né? Ou manifest em inglês. Aqui tem o link do site oficial do Java, que é o arquivo que você configura a sua aplicação.
né? Por exemplo, informando qual daquelas classes, daquelas classes que estão ali dentro, qual delas é o que tem o main, ou se tiver mais uma, né? Qual delas que você quer executar quando for dado já. Então esse arquivo é legal para facilitar um pouco isso. Porque com ele a gente consegue executar dessa forma aqui, só Java, menos jar, dizendo que é um compactado, e o arquivo compactado, e ele vai lá no arquivo de configuração, no tal do manifest. E olha, quem é o main? Quem tem o main aqui? Esse, então ele executa. Se não tiver o manifesto ou não tiver configurado, aí você tem que passar a localização do teu jar, né, com o parâmetro "-cp", class path, né, caminho para as classes, e aí a sua classe principal dentro de qual pacote. Então vê que dá para simplificar com uma simples configuração, com isso aqui, né? Então é possível a gente facilitar esse passo de execução. Então considere que você criou um projeto. Eu vou pegar aquele nosso exemplo que eu gravei do vídeo da loja do carrinho de compras, né? Só para compactar ele e criar o já para a gente ver como é que funciona. Usando o Gradle. Para quem não lembra do Gradle, também falei rapidamente. Quando a gente usa o IntelliJ, e eu já vou abrir ele, podia ir abrindo, né, para ganhar tempo. O IntelliJ, ele dá a opção de algumas ferramentas para gerenciamento da construção de projetos, né? Mais uma vez nessa linha de que programas, sistemas, eles não são tão simples como a gente faz, né? Com uma ou duas classes você compila e está resolvido, não. Mais uma vez, é uma quantidade enorme de classes. E aí, além das classes que você constrói, tem essas bibliotecas, esses pacotes que são externos, que você pode precisar, né? O exemplo que eu vou dar hoje, no pacote para conexão com um banco de dados, MySQL ou Postgres. Você tem que baixar essa biblioteca, porque não é o Java que se envolve, é o próprio MySQL e o próprio Postgres. Você pode precisar de uma biblioteca para criar gráficos. O Java não tem nenhuma própria. Você vai achar uma biblioteca dessa, baixar e configurar no teu projeto. Eu também, além de gráficos, também quero gerar relatórios. Vai achar uma biblioteca dessa. Então, o Java, ele tem o básico ali para você fazer qualquer coisa dessa. Qualquer coisa dessas que eu citei. Mas, por outro lado, tem muita coisa pronta, né? Dá para dizer que tudo hoje que a gente precisa do tradicional, você vai achar pronto. Então, esse achar pronto é ir num repositório, achar essa biblioteca, baixar e configurar. E aí quem faz o gerenciamento da construção do projeto, da compilação para facilitar a nossa vida, são essas ferramentas. Que aí o IntelliJ, aí nesse momento o IntelliJ ele fica bem mais interessante do que o Visual Code, por exemplo. Ele já te dá a opção de você criar o projeto e escolher qual deles. O Gradle hoje ele é o mais famoso e é a melhor opção. O Maven é uma outra opção, eles não chegam a concorrer, é possível trabalhar com os dois, mas o Gradle ele se tornou uma opção mais moderna e mais utilizada. O Gradle como eu falei, é uma ferramenta de construção do projeto, não só para Java, mas para derivados do Java, como Kotlin, Groovy. Ele é uma coisa à parte, né? A gente não tem como tratar ele na disciplina porque ele é uma ferramenta gigantesca e é ferramenta, né? A nossa disciplina não é de ferramenta, não é de linguagem, é de orientação a objeto. Mas o básico, claro, a gente vai ver, e a documentação dele tá aqui, ó, o docs.gradle.org, né? Eu estou no docs, que é parte do documento. Então, ó, criando um exemplo de criação de biblioteca em Java. Então ele dá todo o passo a passo para quem quiser dar uma olhada e se aprofundar um pouco mais. Para quem vai programar em Java, seguir programando, isso aqui é mais do que essencial. Tá joia? Então depois eu ponho um link também na página da disciplina. Então o Gradle ele já vem quando você cria um projeto no IntelliJ, né, e usa e opta pelo Gradle como ferramenta de gerenciamento, ele já vai te dar
os arquivos de configuração pronto, né? Só para você complementar. E vai dar também já algumas ferramentas, como o próprio comando aqui, esse Gradle, que é só dar um Gradle já, ele já vai buscar todas as suas classes e criar o já. Né? Professor, e sem isso não faço? Já faz? Você faz via Java. O Java tem o comando já também. Mas isso aqui só traz facilidades. Né? Aqui, ó, na linha 3, tem a possibilidade... Não, aqui é a execução, perdão. Aí eu deixei a agenda porque eu ia fazer com a agenda de vocês. E aí eu deixei como exercício para vocês praticarem na agenda que vocês estão fazendo como projetinho lá. Tá joia? Então, retomando aqui. A gente vai criar, eu vou criar um projeto loja, ali no Gradle. E já vou trazer as classes prontas, né? A minha principal já vou pegar pronta. Então, para a gente configurar, para que ao criar o já, né, ele já possa ser executado direto, assim, a gente vai ter que achar o arquivo build.gradle. Então, é o arquivo de build. Quando a gente fala de construir um projeto, em inglês é usado o termo build mesmo, que é a tradução de construir. Então, na verdade, já vem do inglês. Então, esse arquivo de configuração que o próprio Gradle busca na hora de compilar e construir o projeto, tá? Mas vamos no passo a passo aí para a gente se entender melhor, juntar essa bagunça toda. Estou abrindo o IntelliJ. Ele vai abrir mais ou menos rápido, não é porque minha máquina é boa, é porque eu já tinha aberto, então já tem parte dele ali na memória, mas sim, ele é pesado. Eu vou criar um novo projeto. É um projeto Java, né? Ó, já aqui, ó, que eu tinha falado. Tem o Maven, tem o Gradle, tem para Android, tudo JavaFX, que é uma parte de interface gráfica. A gente deixa no Gradle. Eu vou na pasta lá das nossas aulas. A aula é de jar. Aqui é o meu jar. Aqui. Eu ponho o código fonte e vou chamar de loja IFC. Agora começou a obra aqui do lado. Que beleza. Criado o projeto. Como eu tenho o código fonte pronto, né? Só para a gente lembrar aqui do IntelliJ. Aqui tá, ele já abre com build.gradle, que é um arquivo de configuração. Eu não vou colocar aquele trecho lá que eu coloquei no slide, só para a gente fazer um teste sem, depois eu coloco. Ele está construindo o projeto. E a gente sabe que a primeira aqui embaixo está configurando tudo. A primeira construída ali é mais demorada, mas ele está fazendo. Então toda essa estrutura de arquivo ele vai criar aqui, ó. Já está aqui minha pasta loja FC. Aqui está o build Gradle, que é aquele arquivo que a gente vai configurar. Aqui está o programinha que a gente vai rodar para criar o já. Então tá tudo aí sendo estruturado. Essa primeira construção, quando a gente cria o projeto, ela é mais demorada. Professor, toda vez vai demorar assim? Não, claro que não. Essa é a primeira. Agora ele já criou uma pasta para o código fonte, o main, que são as nossas classes principais, e as classes Java vão aqui dentro. Se a gente olhar, tá aqui o src, o main e o Java. Aí eu só vou pegar a minha pastinha que está aqui e vou mover aqui para dentro. Que tem aquelas classes lá de carrinho, principal, produto, etc. Então aqui dentro. Lembrando da estrutura de pacotes, né, os packages, se eu criei uma pasta IFC dentro de uma pasta loja, como é que fica a minha classe? ifc.loja. Então todas as classes têm isso, ifc.loja, ifc.loja, ifc.loja. Precisei dar uma pausa ali porque começaram as faxinas aqui na frente de casa e a barulheira tá louca. As vizinhanças. Tá? Então de pacote a gente já tinha falado sobre isso tudo aqui.
Então, na verdade, meu programa está pronto. A ideia não é programar aqui, é só trazer o exemplo para ver como é que funciona o Java. Então, isso aqui vocês já viram, já mostrei em aula, tem vídeo, tá tudo certo. Vamos ver se já funciona criar o jar daqui, né? Então eu vou entrar no meu projeto, esse aqui. Então aqui no raiz do projeto, onde está o meu Gradle e meu build Gradle, eu faço Gradle jar, que é esse passo aqui, né? Vamos seguir o que está no slide, tá? Professor, se eu mostro uma coisa e faz outra. Não. Aqui, eu vou gerar o jar. Professor, isso aqui que você não fez? Ainda não fiz propositalmente para a gente fazer um teste. Gradle.jar, executou. Sucesso. Se a gente vier ou aqui, a gente vai ver que a pasta build ele criou aqui e na libs já tem o meu jar. Se eu olhar na minha estrutura de arquivo também, tá aqui, ó. Arquivo.jar. Como eu falei, eu posso abrir ele aqui no gerenciador de arquivos, num zip da vida, e tá aqui, ó. Tá, os arquivos só, claro, como é para execução, ele não manda o Java, manda o .class. Mas na minha estrutura de pacote, FC loja, tudo certinho. Aqui tem um tal do manifesto que a gente não mexeu nele. Se eu der uma olhada, ele é um arquivo texto. E tá vazio, só mostrando a versão. Muito bem. Veja o que ele criou como loja.fc, que é o nome do meu projeto, 1.0 snapshot.jar. Nome feio, né? Se a gente olhar aqui o build Gradle, eu vou apagar esse snapshot, deixar só a versão 1.0. Salvo, vou apagar ele aqui. Ok, quero apagar sim. Executo novamente. Agora é o nome melhorzinho. Agora vamos ver se o que a gente queria de fato, que é executar, se funciona, né? A execução está aqui. Java-jar aplicativo.jar. Então eu vou lá na minha pasta build libs. Tá ele aqui, né? Java já e o nome do meu programa Java. Java-jar. Nenhum atributo de manifesto principal em loja. Então ele está dizendo exatamente aqui que a gente não foi no manifesto e não disse que a classe principal é alguma classe ali específica. Tá, aqui tá pior, LFC eu fiz diferente. Mas já ajeitamos isso. Então o que eu preciso? Ou eu ajeito o manifesto ou eu executo de outra forma. Que é essa forma aqui. Vamos ver se funciona, né? Java. Aí eu aponto o classpath, ou seja, onde está o arquivo, que é o loja ifc 1.0 já, e o caminho para execução, que é o ifc loja ponto principal. Loja ifc. Tá, não tem aquele 2 pontos ali. Essa é coisa de Java antigo. Tá? Então eu precisei fazer Java -cp classpath, o nome do arquivo onde está o meu programa e o caminho, né? Desde todo o pacote até a classe. Então fica um pouco mais complicado. Funciona, mas assim é bem mais fácil. Mas para a gente fazer desse jeito mais fácil, a gente precisa configurar o manifesto. Eu vou copiar aqui. Veja que aqui ele aponta para o build.gradle. A gente está com ele aberto aqui. Abaixo de dependências, eu colo. Ele deu uma quebrada na linha. O que ele está dizendo aqui? No jar que dá para fazer outras configurações, mas no arquivo manifesto eu quero criar um atributo de classe principal apontando para ifc.principal. Só que aqui
Eu não criei ifc.principal, né? Eu criei ifc.loja.principal, que é esse caminho aqui, tá, pessoal? Eu só tô ali, é um exemplo, né, no slide. Eu vou corrigir que eu coloquei aqui pior, mas deve ser, mas eu já corrijo antes de postar. Mas o que interessa é que tem que ser o mesmo caminho. O que eu tô colocando aqui é o caminho que eu defini do meu pacote aqui. Tá? Isso é o que interessa. Então vou apagar aqui. Só por via das dúvidas. Vamos criar novamente. Tem que ir lá para o raiz. Gradle já. Vamos ver se funciona. Build libs. Tá aí. Agora Java menos jar. Olha que maravilha. Perdão, gole d'água. Então a gente consegue executar o programa em Java dentro de um arquivo compactado, né? Que tem várias classes, então eu não preciso ficar procurando qual é, navegando em pasta, descompactando. Não, só pego o arquivo e dou um já e ele já vai executar. Tá joia? Então fica bem mais simples assim. Só para a gente conferir, eu nunca mais olhei isso, mas eu acredito que vai estar lá sim no manifest. Olha aqui, main class, então ele adicionou aqui. Então é isso que uma ferramenta de gerenciamento de projeto faz, né? A gente configura num único lugar e ele sai montando aquele quebra-cabeça. Ah, eu tenho que configurar o já, eu tenho que configurar a biblioteca, eu tenho que configurar isso, aquilo. Então, ao invés da gente se preocupar em estar em vários desses arquivos, cada um configurando uma coisa diferente para deixar o nosso programa funcional, essas ferramentas eles centralizam, né, geralmente num arquivo de configuração. Aqui ele vem um padrão, mas isso aqui cresce bastante quando os sistemas se tornam maiores. Então, num único arquivo de configuração, a gente põe tudo e deixa para a ferramenta que ela monte o nosso projeto. Legal, né? Então, a gente já viu executando com e sem o manifesto, viu como configurar o manifesto, como criar a biblioteca e depois como executar a biblioteca. Muito bem. Agora, já que a gente está falando de biblioteca, e aqui realmente é só um passo bem inicial, mas já apresentando para quando a gente for usar em breve bibliotecas externas. Dependência de bibliotecas com Gradle. Lembrando, né, se é que eu não já falei, mas provavelmente sim. Ah, professor, e sem o Gradle a gente não sobrevive? Sobrevive. Eu sobrevivi, eu fui programador por anos e anos, programador Java, e não existia o Gradle, né? Antes existia o Ant, que era bem inferior, né? Mais rústico, era tudo à mão, a configuração era em XML, muito verbosa. E antes do Ant não tinha nada, era na mão mesmo, né? Para quem é mais antigo, é do Unix, do Linux, tem o Make, que é muito famoso. O Make está no Unix há sei lá quantas décadas. E faz esse gerenciamento também para os programas em C, por exemplo. Faz para outras linguagens também. Eu não sei usar direito o Make. Quer dizer, eu sou só um usuário do Make, não um programador Make. Mas dá para fazer sim. É só que era tudo mais difícil, né? Essas ferramentas, a ideia é facilitar realmente para nós. O Gradle permite informar dependências para compilar o projeto ou executar testes. As bibliotecas poderão estar em arquivos já no diretório do projeto. Né? Então, tanto para bibliotecas que a gente cria, como a gente acabou de criar uma, né? A gente poderia estar criando um sistema, um comércio eletrônico, nós, uma equipe, e eu, Fábio, fiquei responsável pelo carrinho de compra. Criei o carrinho de compra, montei a biblioteca e mandei para o João, o José, o Mário, a Sandra, ou a Paula,
que é o chefe do projeto, juntar e colocar o carrinho lá, a biblioteca do carrinho lá. Né? Ou então a gente pode, como eu falei, precisar baixar bibliotecas prontas externas e adicionar no nosso projeto. Essas bibliotecas a gente pode sair catando pela internet, no próprio site do fabricante, por exemplo. Eu quero biblioteca do MySQL, eu vou no site do MySQL. Quero biblioteca do Postgres, vou no site do Postgres. Ou vou num repositório central, que hoje né, é mais recente, né, no passado não tinha, mas tem repositórios como o JCenter e o Maven Central, o Maven Repository, perdão, onde a gente acha todas essas bibliotecas lá. E aí fica mais fácil, tá no único lugar, ele já tem link, já tem forma de referenciar, além de ter outras bibliotecas, né, que é mais difícil de achar em outros lugares. Né? Aqui segue a arquitetura, como é que o Gradle, né, ele funciona com um gerenciamento de bibliotecas, né? A gente vai ver já que junto com o Gradle, o IntelliJ ainda facilita um pouco mais para nós. A gente consegue, a partir do IntelliJ, eu posso ir lá no Maven, como a gente vai agora, baixar uma biblioteca, fazer configuração, ou eu posso direto no IntelliJ e ele mesmo baixa para mim. Né? Então ele faz todo esse gerenciamento aqui. Vamos dar uma olhada então. Vamos conhecer aqui o Maven Repository. Eu já estou com ele aberto aqui. Esse aqui. Então ele mostra aqui as novidades, ó, bibliotecas da Microsoft. Aí tem aqui para computação na nuvem, tem bibliotecas de implementação de cache, utilitários de data e tempo, que é sempre útil, utilitários sempre útil, passes HTML, clientes HTTP, utilitários para entrada e saída, extensões de JDBC. Então tem muita coisa interessante. Mas o que a gente quer é só conectar no MySQL ou no Postgres. Ainda nem decidi que banco a gente vai usar. E o MySQL é um pouco mais simples. Então provavelmente a gente use ele. Então já está aqui como primeira opção MySQL Connector. A gente clica nele. Ele tem várias versões, desde a mais atual, que é de janeiro agora, de 2021. Então, fresquinha. Desde a primeira versão disponível. Primeiro não, porque 2015. Essa primeira é bem mais antiga. Mas, enfim. O que nos interessa é a mais nova. Então, a gente clica nela aqui. E aí eu tenho algumas informações do tamanho. Ó, tá aqui já. Tamanho 2.3. Como referenciar nas diferentes ferramentas. A gente quer baixar. Então, venho aqui. Eu já tinha baixado antes, mas eu vou baixar agora para nossa aula. Esse é o raiz do nosso projeto, sim, na SRC Gradle Build. O padrão das bibliotecas externas é a gente criar uma pasta libs de libraries, que é bibliotecas em inglês, né? Então isso é bem da mesma forma que o SRC Source é muito padrão, o libs também. Então salvei o meu .jar. Se a gente quiser explorar, tá aqui o libs, abrindo o compactador. Tá aqui, ó, com MySQL, JDBC, e aqui tem as classes de conexão. E as classes da qual ela depende, né? Então tá aqui a biblioteca. Baixei. Ei, só isso, professor? Baixou, resolveu? Não. Tem um passinho a mais aqui. Então tá aqui criar o diretório libs, o raiz, e colocar ali as suas bibliotecas ou a sua biblioteca. E aí eu posso, direto no arquivo build.gradle, fazer o apontamento para ela e ela vai estar disponível. E aí, se não quiser mexer no arquivo de configuração, o IntelliJ ele faz isso ainda de uma forma mais simples. Volta o IntelliJ aqui. Vou fechar o arquivo de configuração. Se eu quisesse, quando a gente precisa usar bibliotecas externas, a gente precisa fazer os imports, né? No próprio Java a gente faz a Java útil,
released. Já vou pegar o primeiro aqui. Porque não está naquele Java, não está no Java Lang, que é o pacote padrão. Né? Não foi no padrão, tem que importar. Ainda mais quando é externo. E o Java sempre vai começar com Java ou Java X. Java X está mais as parte de interface, coisas mais externas. Mas quando eu quero uma biblioteca que nem é do Java, né, a gente tem que ver como é que a estrutura, como é que chega a estrutura de pacote até lá. Então a gente chegou agora há pouco ali e deu uma explorada. Aqui no IntelliJ não dá, né? Não dá. Mas se a gente voltar aqui, e é porque eu já sei, eu já iria colocar direto. Mas aí vai olhar a classe que eu quero, tá no com, MySQL, JBC. Aqui, a classe driver. Então seria no pacote com MySQL, JDBC, que é o que a gente vai estudar, driver. Seria isso aqui. Ah, professor, mas não tá dando erro aqui, isso aqui, ó. Tá até vermelhinho. Sim, tá dando erro porque a gente só colocou a biblioteca aqui, a gente não configurou ela no projeto. É isso que a gente vai fazer aqui. Project Structure Libraries, né, as bibliotecas. Ele já tem o próprio projeto, já cria. E vou criar uma nova aqui, mais Java. A ponto. Aí já tá aqui. SRC. Ah, tá certo. Aqui, achei. Né, eu quero, ele chama de módulos, né, que é dentro da pasta main. SRC main é onde estão as nossas classes. Então, ok. Ok. Vamos ver se ele deu a construída dele e agora já saiu o erro. Então já está funcionando. Se eu der um build project, ele já funciona. Ou não, né? Action does not exist. Como é que ele está pegando aqui? Está dizendo que não existe. Olha só. Tá. A gente vai tentar fazer da outra forma e depois a gente volta aqui. O que ele tá? Upgrade changes. Será que é isso aqui? Ele mesmo manda, ele sugere carregar. A outra forma da gente fazer o uso, que aí é mais dinâmica ainda, eu vou apagar isso aqui. Ok. Até vou apagar a biblioteca. Ok, também. É fazer a consulta pelo repositório direto aqui. Eu venho aqui, adiciono. From Maven, então ele vai buscar naquele repositório que a gente estava no site agora há pouco. E aí eu quero MySQL. Não quero as dependências. Ele já começa a buscar aqui. Procurando, 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 procurando. Vamos. Internet. Vamos, Maven. Achou. 84. Todas aquelas versões, né? Vamos pegar a mais recente, claro. Dou um OK. E ele já baixa. Então, essa é a forma mais prática, né? Porque ele vai buscar mais atual, você não precisa insight, você não precisa baixar, você não precisa configurar. Também para o main, né? Ele já carregou, já baixou. Muito bem. E nem incomodou a gente. Tá, então aqui
Vou apagar, fazer de novo. Por que ele tá cinza ali? Porque a gente importa e não usa, né? Se a gente usar, ele já para de ficar assim. Com ponto V que ele já completa pra gente, AutoDBC, Driver. E aí ele fica cinza porque a classe está importando, ele está dizendo, ó, tá importando um negócio que não está usando. E aí ele faz esse import. Agora é engraçado que ele é como a SQL AWC does not exist. Ele funciona e diz que não funciona. Driver. O que ele está falando aqui? Otimizar import é exatamente aquilo que eu falei dele dizer, ó, não precisa importar, você não vai utilizar. Eu imagino que o IntelliJ está reclamando disso. Salvar. Build project. Provavelmente ele está achando que a gente importa e não usa. Mas está configurado, está baixado, e aí a gente viu as várias opções da gente utilizar a biblioteca externa, e a gente vai usar bastante daqui para frente. Ok, o exercício bem simples, só para vocês praticarem. Eu coloquei a agenda aqui, mas vou corrigir. Né? Eu ia fazer... Ah, não, é para agenda mesmo. Claro, é para agenda. Então, só para vocês praticarem, façam essa criação do já e execução nesse projeto da agenda telefônica que vocês estão construindo. Já é só para ver como é que funciona. Quem tiver já um IntelliJ vai facilitar bastante, né? É só seguir os passos aqui, né? Tanto para criação, configuração do principal e a execução. Não é só para ficar de teste, ver se funciona tudo certinho. Beleza, gente? Então, por hoje é isso. Abraço.